Oi, gente, aqui é o Renato Gaúcho falando. Antes da história, preste atenção. Você tá vendo esse urso lindão que você tá mostrando aí na tela? Pois ele vai ser sorteado na sexta-feira que vem e poderá ser seu. Basta se inscrever no canal, dar o seu like e acompanhar o vídeo até o final. E se você for a sorteada, vai receber esse presentão em casa, sem nenhum custo. Tá afim? Então se inscreva no canal, dê o seu like, comente e acompanhe a história até o final. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, aquilo pegou toda a família de surpresa. Estávamos vivendo um drama familiar terrível. Meu irmão tinha acabado de ser preso, acusado de envolvimento com um bando de assaltantes. A acusação que pesava sobre ele era de ter participado de um assalto a um posto de gasolina. Esse posto, aliás, ficava ali mesmo, pertinho da casa dele. Para sua desgraça, ele tinha sido identificado por uma das vítimas. Olha, foi um verdadeiro choque para toda a família. Sabe, ninguém tinha sequer noção de que, meu Deus, o meu irmão participava de um grupo de assaltantes, um bando. Sabe, coisa mais sem lógica, sem cabimento do mundo? Olha, foi um choque para todo mundo, principalmente para a gente da família. Ninguém esperava, eu principalmente, éramos tão ligados um no outro, eu jamais poderia sequer supor que o meu irmão, um cara que eu sempre tive como espelho, como exemplo, pudesse estar metido com gente barra pesada. Muito menos com assalto à mão armada. Meu Deus do céu, é um absurdo. Olha, custou para cair a minha ficha. A Neuza, a minha cunhada, ficou inconsolável. Também pudera, né? Ela também ficou de cara. Na qualidade de padrinho do filho deles, naturalmente que eu procurei dar todo o meu apoio. Inclusive, foi o meu próprio irmão que me pediu isso quando eu fui lhe visitar lá na cadeia. Você dá uma olhadinha no pessoal lá de casa para mim? Na Neuza, no Pedrinho principalmente. Você sabe que eu não sei quando é que eu vou sair desse lugar, né? Conto com você para cuidar da minha família, meu irmão. A família da Neuza era toda do interior. Na verdade, o meu irmão não precisava nem pedir uma coisa daquelas, né? Imagine se eu ia deixar o meu irmão na mão, principalmente numa situação daquelas. Na qualidade de padrinho do meu sobrinho, eu jamais deixaria faltar absolutamente nada para ele. Nem para ele e nem para minha cunhada. Mesmo assim, me comprometi a cuidar dos dois até que o meu irmão saísse do presídio. De modo que a minha presença passou a ser constante ali naquela casa. Às vezes eu até dormia lá mesmo, já que tinha um quarto sobrando. Fazia já um mês e meio que o Orlando tinha sido preso. Lembro que era um domingo e eu resolvi dar uma passadinha na casa da Neuza para ver como estavam as coisas. Se ela estava precisando de alguma coisa, se o menino estava precisando de algo. Graças a Deus estava tudo bem. A minha ideia era de fazer uma visitinha bem rápida e já voltar para casa, até porque eu tinha umas coisas para resolver. Mas ela acabou me convidando a esperar pelo jantar. Fica, Wagner. Daqui a pouco eu já vou começar a lidar com as panelas mesmo. Assim você aproveita e faz companhia para o Pedrinho. Ele tá tão amuadinho, tão triste, sentindo tanto a falta do pai. Ela pediu e eu acabei ficando. E foi durante o jantar que aconteceu. Primeiro ela deu comida para o menino, colocou ele na cama e depois serviu o jantar para nós dois. A certa altura, a gente ali comendo em silêncio, cada um numa ponta assim da mesa, quando de repente, do nada, ela baixou a cabeça e começou a chorar. Mas chorar assim, copiosa, desesperadamente. Eu, naturalmente, me assustei. Que foi, Neuza? Por que você está chorando?
Perguntei só por perguntar. Claro que ela só podia estar chorando por causa do marido. E eu não estava enganado. Não é nada, Wagner. Só estava aqui pensando. Será que o Orlando está se alimentando bem? Será que ele está passando frio lá naquele lugar? Neuza, não se preocupa com isso. Ele está bem. Garanto que ele está comendo melhor até do que nós. Ela olhou para mim assim com aquele olharzinho triste. Será, Wagner? Será que ele não está passando frio? Tem feito tanto frio nesses últimos dias. Olha, não tinha o que consolasse essa mulher. Ela começou a lembrar do meu irmão e simplesmente não parou mais de chorar. Era até compreensível. Imagine, o marido sempre em casa. Aquilo nunca tinha acontecido. Do meu irmão ficar longe de casa durante tanto tempo. Também pudera, né? Quem iria imaginar que ele estava envolvido com aquele pessoal? Que ele seria preso? Ninguém. Ela então nem se fala. Olha, teve uma hora que eu cheguei a levantar da cadeira e fui lá do outro lado da mesa tentar consolá-la. De tanto que ela soluçava. Chegava a tremer a pobre da mulher. Eu então lhe dei um abraço assim bem apertado e fiquei ali lhe fazendo um carinho no cabelo, tentando consolá-la. Juro que em nenhum momento me passou nenhuma ideia esquisita pela cabeça. Tipo assim, me aproveitar da situação, até porque, vamos convir, era minha cunhada, mulher do meu irmão, mãe do meu afilhado, meu irmão que inclusive estava lá, o coitado, naquela cela de cadeia. Só que, mesmo assim, a certa altura, tem coisa que a gente não sabe nem como acontece. Eu não sei explicar, mas de repente, nós dois ali abraçados, eu passando a mão assim no cabelo dela, na tentativa de fazê-la parar de chorar, ela se afastou assim um pouquinho e com lágrimas nos olhos olhou para mim, mas com uma expressão tão triste, tão triste. A gente então ficou se olhando. Parece até que os nossos olhares ficaram parados um no outro. Ficou uma coisa estranha. Principalmente quando ela falou aquela frase. Puxa vida, você é um cara tão legal, Wagner. Olha, não sei o que seria de nós se não fosse você, viu? Ela falou aquilo e continuou olhando para mim. Como se quisesse dizer alguma coisa a mais. O estranho é que ela até parou de chorar. E ficou apenas me olhando. Não sei, mas eu senti uma coisa esquisita assim por dentro. O jeito como ela olhava para mim não era normal. Olha, senti até um friozinho na barriga. Pressentindo o perigo, dei um jeito de me desvencilhar daquele abraço e voltei lá para minha cadeira. Claro que depois daquilo, a atmosfera não voltou a ser a mesma. A gente se olhava, disfarçava, ela fazia um comentário, depois a gente voltava a se olhar. A minha cunhada, verdade seja dita, sempre foi uma mulher bonita. Muito sensual. Isso não dá para negar. Mas eu juro, eu nunca tinha olhado para ela com malícia. Só que depois daquele dia, depois daquele episódio, ela ali chorando, desconsolada, e eu tentando amenizar a sua dor, o seu sofrimento, abraçando, sabe, depois daquilo alguma coisa mudou aqui dentro de mim. Algo que eu não consigo nem explicar em palavras. Sabe, do nada, eu comecei a sentir uma certa perturbação por causa da minha cunhada. Coisa que nunca tinha acontecido na vida. E olha que a gente já se conhecia há muitos anos. Naquele domingo, por exemplo, eu não consegui parar de pensar
naquilo que tinha acontecido, no modo como a gente ficou se olhando. Fiquei até me sentindo culpado. Imagine, coitado do meu irmão, lá naquela cela fria, na cadeia, e eu ali sentindo aquelas coisas pela mulher dele. Só que eu tentava desviar o pensamento e o dito cujo voltava para a imagem dela. O problema é que na semana seguinte, quando a gente voltou a se ver, eu senti que aquilo que estava se passando dentro de mim estava se passando com ela também. Me senti tão estranho perto dela. Para se ter uma ideia, eu mal conseguia olhar no seu rosto, evitava até olhar nos seus olhos, com medo de me deixar levar por um impulso de cobiça ou coisa parecida. E o pior é que, repito, ela também olhava para mim de um jeito que... Olha, sei lá. Não sei nem explicar. A verdade é que nenhum de nós dois se sentiu à vontade perto do outro depois daquele domingo. E a cada vez que a gente se encontrava, ficava mais claro que estávamos enveredando por um caminho sem volta. Olha, eu até podia dizer que não, mas aos poucos, não sei como, essa mulher foi tomando conta dos meus pensamentos. Sabe quando você não quer pensar na pessoa? Vira o pensamento para um outro lado, tenta pensar em outra coisa e não consegue, a imagem da pessoa volta. E você só consegue ver a imagem daquela pessoa na tua frente. Eu sentia vontade de vê-la a todo custo. Eu sentia vontade de estar perto, de cuidar dela, de abraçá-la, de... Meu Deus, lamento, mas não existe outra palavra para expressar o que eu estava sentindo. Atração. Eu estava me sentindo atraído pela minha cunhada. E era uma atração tão forte. Era uma força tão poderosa que me puxava para ela, que às vezes eu tinha dificuldade de me conter. É uma coisa até meio inacreditável. Porque a gente já se conhecia há tanto tempo. Anos e anos. Eu nunca tinha olhado para essa mulher com outros olhos, mesmo porque era a mulher do meu irmão, minha cunhada, só que agora o meu irmão está preso. Meu irmão, metido com aquela gente barra pesada, foi reconhecido por uma testemunha e acabou na cadeia. Ele ainda me pediu: pelo amor de Deus, só tenho você lá fora. Não sei até quando que eu vou ficar aqui dentro. Cuida da minha família enquanto isso. Cuida da minha esposa, do meu filho. E eu, em vez de cuidar, eu estava cobiçando a minha cunhada. Meu Deus, só que eu não tinha culpa. Era uma coisa que independia de mim, eu não queria sentir aquilo. Pelo contrário, a vontade que eu tinha era de bater a cabeça na parede até aquela atração absurda, idiota, estúpida, covarde sumir. Mas quanto mais eu tentava desviar o pensamento, mais eu pensava nela. E se fosse uma coisa que estivesse acontecendo apenas comigo, talvez fosse mais fácil, mas eu sentia que ela também se sentia atraída por mim. O fato é que aquele domingo fez alguma coisa que eu não sei exatamente o que é, mudar aqui no meu peito. Alguma coisa mudou. Alguma coisa que antes seria impensável, mas que agora, diante daquela circunstância, o meu irmão longe, a mulher dele ali sozinha com o filho, e eu fiquei tão preocupado, e eu fiquei tão pesaroso, tão incomodado, me sentindo tão culpado com aquilo que deixei até de frequentar a casa do meu irmão. Chegou uma hora que eu percebi que ia cometer um desatino e
cheguei à conclusão de que se eu não fugisse, alguma coisa muito mais do que isso. Quando ela aparecia aqui na nossa casa, eu sempre dava um jeitinho de sair para a rua. Meu coração disparava toda vez que chegava perto dessa mulher. O que, meu Deus do céu, não podia acontecer, não podia. Meu Deus, era a mulher do meu irmão. E ainda por cima, o coitado estava preso, era muita covardia. E ele ainda tinha me pedido para tomar conta dela e do seu filho, enquanto estava lá na cadeia. E eu, em vez de fazer aquilo que ele tinha me pedido, estava cobiçando a mulher dele. Estava sentindo aquelas coisas pela mulher dele. Isso não podia acontecer, não podia. Por isso achei melhor me afastar. Lembro que já fazia algumas semanas que eu não dava as caras lá na casa dela, quando um sábado ela me ligou. E o pior é que quando reconheci a sua voz, meu coração começou a bater forte, descompassado de um jeito que... Oi, Wagner, é a Neuza. Escuta, está acontecendo alguma coisa? Não, quer dizer, como assim? Sei lá. Você não apareceu mais aqui em casa? Também não deu mais notícias? O Pedrinho está sentindo a tua falta, sabia? Eu sei, Neuza, também estou com saudade dele, mas é que... sabe o que é? É que eu ando tão ocupado nesses últimos dias que... Ela ficou em silêncio durante algum tempo. Até que de repente perguntou: você tem certeza que é por isso? É por isso que você não vem mais aqui em casa? Porque anda muito ocupado? Ela perguntou aquilo, ficou em silêncio durante mais alguns segundos, depois tornou a perguntar: é isso mesmo, Wagner? Você tem certeza que está falando a verdade? É claro, Neuza. Claro que eu estou falando a verdade. Por que você está perguntando isso? Não sei. É que eu fiquei com a impressão de que você está me evitando. Aquele dia, quando eu estive aí na casa de vocês, você quase nem me cumprimentou direito. Aliás, quase nem olhou na minha cara. Eu cheguei e você saiu. Foi alguma coisa que eu fiz? Claro que não, Deus. Que ideia. Bom, já que é assim, dá uma passadinha aqui em casa hoje. O Pedrinho pergunta por você direto, sabia? Vem cá, dá um abraço, brincar um pouquinho com ele, jantar com a gente. Vem. Por conta de tudo aquilo que tinha acontecido naqueles últimos dias, principalmente de tudo aquilo que eu andava sentindo, daquele clima estranho que pairava entre nós sempre que estávamos perto um do outro, eu sabia que não devia, só que ao mesmo tempo não sabia como dizer não. Até porque, apesar de estar sentindo todas aquelas coisas em relação à minha cunhada, eu, na verdade, não sabia o que estava se passando pela cabeça dela. Desconfiava, achava. De repente, sei lá, também podia não ter nada a ver. Quem sabe fosse apenas imaginação minha. De modo que, mesmo sabendo que não devia, acabei indo. Até porque não vou negar. Lá no fundo eu estava morrendo de saudade da Neuza. Querendo vê-la a todo custo, mesmo sabendo que era errado. Mesmo me sentindo culpado, um verdadeiro bandido. Indo jantar com a minha cunhada, cobiçar a mulher do meu irmão enquanto ele estava lá, trancado naquela cela. Quando cheguei, ela estava tão linda. Banho tomado, cheirosa,
Olha, eu senti até um arrepio quando a vi diante de mim, usando aquele vestido todo floreado, cabelo solto. Ela estava ainda mais sensual. Olha só, Deus para saber como me senti ali diante dessa mulher. Toda vez que eu olhava para ela, eu sentia um aperto no coração. Lembrava do meu irmão lá na cadeia, do pedido que ele havia me feito para cuidar da sua mulher e do seu filho. E aí me batia o remorso. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Será que eu estava ficando maluco? O fato é que mesmo sem ter acontecido nada entre nós, eu me sentia culpado. Olha, foi difícil ficar naquela casa, principalmente depois, quando ela colocou o menino para dormir e ficamos só nós dois ali na sala. Depois do jantar, eu falei que precisava ir embora, mas ela se antecipou. Ah, mas ainda é tão cedo, Vale. Por que você não dorme aqui em casa essa noite? Aqui? Não, Deus, acho melhor não. Mas por que não? Você já dormiu aqui tantas vezes? Eu sei, mas é que... Eu falei aquilo, mas parei no meio da frase. Fiquei apenas olhando para ela. E foi então que, para minha surpresa, ela falou: que foi? Por acaso você está com medo de mim? Medo de você? Que ideia, Neuza. Medo de você por quê? Não sei. Parece que você está fugindo de mim. Posso te fazer uma pergunta? Pode, Neuza, claro. O que é? Por que você simplesmente não deixa rolar? Deixa rolar o quê? Oh, não se faça de bobo. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Ou será que só eu estou sentindo essa vontade? Ela falou aquilo e antes que eu tivesse tempo de reagir, já veio para o meu lado. Meu Deus, eu tremia. Mas de que vontade que você está falando, Neuza? Dessa aqui, ó. Ela falou aquilo e simplesmente me agarrou. Grudou sua boca na minha. Não vou negar, eu já tinha fantasiado aquela cena milhares e milhares de vezes. Mesmo me sentindo culpado, eu já tinha me imaginado beijando a minha cunhada, até fazendo amor com ela, só que nunca me passou pela cabeça tornar aquilo realidade. Era loucura. Meu Deus, era a mulher do meu irmão preso, meu irmão lá naquela cela. Ele ainda tinha me pedido, coitado, na maior inocência: cuida da minha mulher e do meu filho. E eu ali beijando a mulher. Meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? O coitado lá preso, sem nem imaginar o que se passava dentro da sua própria casa. Eu não podia fazer aquilo com ele. Por mais vontade que estivesse sentindo, eu não podia. E uma coisa eu garanto, a vontade era tanta que chegava a me doer por dentro. Tanto que por um breve momento eu até correspondi àquele beijo. Cheguei a apertá-la contra o meu peito, mas depois caí em mim. Me dei conta da loucura que estava cometendo e afastei. Não, Neuza, para! Ela ficou me olhando sem entender. Que foi, Wagner? Pensei que você também estivesse querendo. Neuza, querer, eu até quero. Só que me desculpe, eu não posso. Mas eu estou me sentindo tão sozinha, tão carente. Fica comigo, pelo menos essa noite, fica. Não. Para de me atentar. Não posso. Você é mulher do meu irmão.
Só de pensar no coitado lá, sozinho, naquela cela. Eu não posso, será que você não entende? Nem eu e nem você. Por isso, me deixe embora, me deixe embora. Ela ainda insistiu. Só que mesmo querendo, morrendo de vontade, eu não deixei acontecer. Não era justo, não era certo. Se ela pelo menos não fosse a minha cunhada, se fosse mulher de outro homem qualquer, talvez eu... Mas era mulher do meu irmão. Nem eu mesmo sei como tive forças para sair daquela casa, principalmente porque ela fez de tudo para me segurar. Chegou a ir atrás de mim até o portão, me pedindo para ficar, só que por mais apaixonado que eu estivesse, por mais atraído que estivesse me sentindo, por mais louco de desejo que estivesse, eu simplesmente não podia. Pensei que com o tempo ia acabar esquecendo, mas a verdade é que não consegui mais tirar a minha cunhada do pensamento. Nunca mais. Até hoje me pergunto o que foi que essa mulher fez comigo e por que que... Meu Deus, a gente já se conhecia há tanto tempo. Por que que ele inventou de me atentar? Tudo bem, meu irmão estava na cadeia, como continua ainda até hoje. Tudo bem que ela estava se sentindo sozinha, abandonada, carente, mas... Eu nunca tinha olhado para Neuza com segundas intenções. Juro que não. Aí, de repente, me vi perdido em meio a esse turbilhão de sentimentos. E o pior é que ela sente o mesmo por mim. Eu sei. Ela mesma já me disse. O fato é que desde aquele dia em que ela chorou nos meus braços, alguma coisa mudou entre nós. E não foi só da minha parte. Disso eu tenho certeza. Só que, meu Deus, o que eu posso fazer? Meu irmão continua preso. E isso é o que torna as coisas ainda piores. Se ele estivesse livre, cuidando dela, quem sabe tudo já tivesse passado, só que infelizmente não passou. Ele continua lá e eu continuo aqui. Até a minha mãe já percebeu que alguma coisa está acontecendo comigo. Ela anda desconfiada, me fazendo um monte de perguntas. E a cada dia que passa, se torna mais difícil eu responder, porque a minha mãe me conhece. Se eu fosse atender às vontades do meu corpo, já teria me deitado com a minha cunhada há muito tempo. Só que eu não posso. Meu Deus, eu não posso. Como seria depois? Às vezes ela me liga, dizendo que está sentindo a minha falta, que o meu sobrinho tem perguntado muito por mim. Até isso ela faz. Usa o menino para me ter por perto. E só eu sei como eu me sinto em relação ao meu irmão. Não nego que fico feliz quando ouço a sua voz. Ou então quando a gente se vê. Meu coração chega a pular de tanta alegria. Sabe, aquela euforia de apaixonado? Só que ao mesmo tempo, eu me sinto tão culpado, mesmo não tendo pecado ainda, a não ser em pensamento. Na verdade, só rolou aquele beijo. Mais nada. Embora só não tenhamos ido além, porque eu me contive. Porque se fosse por ela, mesmo assim, não sei até quando vou conseguir me segurar. Fico torcendo para o Orlando sair logo daquela cadeia. Sabe, às vezes, bate um desespero tão grande que eu sinto vontade de sumir no mundo, desaparecer e nunca mais dar as caras. Sumir. Antes que seja tarde. Sumir.
antes de ceder à vontade da carne e cair em tentação. Às vezes é só nisso que eu penso, em desaparecer, sumir, antes de pecar contra o meu próprio irmão. Na próxima quinta-feira, 21 de abril, 11 da manhã, não perca. Do outro lado da linha, silêncio absoluto. Já impaciente, eu acabei chutando o balde. Sabe quem é que está falando, Rosana? Eu sei que você está me ouvindo. Aqui é Márcia, esposa do Jackson. Sou eu mesma. Sei de você e da tua filha, a que você teve com o meu marido. Me diga, com tanto homem no mundo, você não tem vergonha na cara de ficar se metendo com homem casado? Hein, sua infeliz? Eu ainda estava em choque. Triste, abatida, arrasada. Não fazia nem uma semana que tinha enterrado meu marido. Ele tinha só 52 anos de vida. Era relativamente jovem, mas acabou sofrendo um infarto no trabalho e, mesmo tendo recebido socorro, tendo sido conduzido até o hospital, infelizmente não resistiu. Eu estava no ônibus, indo para minha casa, quando recebi a notícia. Olha, eu não gosto nem de lembrar. Foi o pior momento da minha vida. Eu chorava dentro daquele ônibus e as pessoas do meu lado até se assustaram, porque não sabiam o que estava acontecendo. Tínhamos 2 filhas, a mais velha, 16 anos, a caçulinha, 9. Elas também, naturalmente, ficaram inconsoláveis com a perda do pai. Meu marido sempre foi um homem forte, saudável, de modo que ninguém esperava. Mal sabia eu, no entanto, que o meu martírio estava apenas começando. Não tem aquele ditado que fala, por mais que a coisa esteja ruim, sempre tem como piorar? Pois olha, eu sinceramente não esperava. Repito, nem 2 semanas que ele tinha falecido, quando a Flávia, mulher do meu cunhado, apareceu em casa para me fazer uma visita. Ficamos ali conversando. Ela e o Dirceu tinham me dado muito apoio naquele momento difícil. Aliás, eu devia muito para o meu cunhado, porque ele cuidou de mim, a liberação do corpo, a questão do velório, tudo. Eu estava tão nervosa e ainda arrasado com a perda do meu marido, que não conseguia resolver nada, se não fosse ele. Por isso, eu era grata pelo apoio que eles tinham me dado. De repente, a gente ali conversando, ela acabou entrando num assunto que, juro, me deixou ainda pior do que eu já estava. E eu pensando que não fosse possível. Tem uma coisa que eu queria te contar, Márcia, mas... puxa vida, eu já estou decidido a contar, porque eu tenho que contar, mas é tão difícil. O que é, Flávia? Conta. Foi uma coisa que o Dirceu me falou, uma coisa muito séria, muito grave, e que tem a ver com o Jackson. Quando ela tocou no nome do meu marido dizendo que era uma coisa muito grave, naturalmente que meu coração veio na boca. Então conta. Fala de uma vez, seja o que for. Márcia, parece que ele tinha uma amante. O que você está falando? Eu fiquei sabendo logo depois que a gente foi embora lá do cemitério. O Dirceu me pediu para não comentar com ninguém, mas, sabe, eu achei que você precisava saber. Até porque tem a ver com a tua vida. Você está falando sério, Flávia? Que palhaçada é essa? Você só pode estar inventando isso. Você não sabe do que eu estou passando e vem aqui na minha casa
Ela jurou que era tudo verdade. Você acha que eu ia inventar uma coisa dessa? Não, olha pra minha cara. Falou, inclusive, que se eu quisesse, poderia confirmar tudo com o Disseu, porque o Jackson contava tudo pra ele. Ele sabia de tudo que meu marido aprontava na rua. Inclusive, que tinha outra mulher. Olha, eu fiquei tão doida da vida com aquilo. Imagine, não bastasse ter perdido meu marido, ainda era obrigado a escutar que ele tinha uma amante. Juro, não sei se foi alguma coisa que despertou assim na minha cabeça, mas uma defesa, sei lá, mas eu não quis acreditar. Inclusive, briguei com ela, discuti. É na próxima quinta-feira, 21 de abril, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Márcia e Jackson, em mais uma edição de A Força do Amor.